Olá, eu sou a Jess, eu sou auditora fiscal há quase 10 anos e também faço conteúdos para as redes sociais YouTube, TikTok, Instagram. Coloco coisas aleatórias sobre a minha vida, sobre rotina, sobre produtividade, sobre coisas de patinação que a minha filha participa. Tem de tudo um pouco, uma vibe bem família. Hoje eu vou responder algumas perguntas profissionais que me mandaram sobre faculdade, concurso, carreira. Mas antes de começar a tirar as dúvidas, eu vou dar um breve contexto da minha vida para encaixar quem não tá entendendo nada. Eu engravidei aos 16 anos, no segundo ano do ensino médio, mas não parei de estudar. Continuei, fiz o terceirão normalmente, prestei vestibular para ciências contábeis. Não passei, mas eu fiquei na fila de espera. Como eu não passei, no ano seguinte eu logo já iniciei com um cursinho para o vestibular novamente. Prestei o vestibular de inverno. Foi o primeiro ano assim que teve vestibular de inverno da UFSC, que abriram 5 novos cursos, se eu não me engano. Dos cursos que abriram, o que eu achei melhor foi fonoaudiologia, apesar de eu não ser nada ligada à área da saúde. Então eu prestei para fono na UFSC e prestei para administração pública na UDESC, já que eu não havia sido chamada em contábeis, e a intenção era no final do ano prestar talvez para contábeis de novo. Eu passei em administração pública na UDESC e eu entrei, logo em seguida descobri que passei em fono também. Então, quando eu estava alguns dias fazendo da UDESC, eu também me matriculei na UFSC. Na época, podia fazer duas universidades públicas juntas. E eu fiz 2 dias de fonoaudiologia. Até que eu fui chamada para ciências contábeis do outro vestibular que eu tinha passado, porque eu tinha ficado na fila de espera. Eu tinha que optar entre administração pública, contábeis ou fonoaudiologia. Eu fiquei um pouco confusa assim, mas foi uma decisão de um dia. Acabei decidindo ir para contábeis, porque seria muito mais fácil eu conseguir um emprego, prestar um concurso público seria muito melhor para mim. A faculdade de contábeis na Federal durava 4 anos e meio. Eu fiz 2 amigas logo no primeiro dia que eu entrei e nós resolvemos que tentaríamos adiantar um pouco as coisas para se formar um pouco mais rápido. Então fomos adiantando algumas matérias, fazendo o que a gente podia em outro horário para tentar adiantar um semestre. Eu basicamente fazia faculdade de manhã, fazia estágio à tarde e à noite adiantava alguma matéria e nesse tempo eu também fiz curso de italiano. Começamos a entrar nas perguntas da faculdade. Perguntaram qual a minha formação. Sou formada em ciências contábeis. Em quanto tempo fez? Em 4 anos. Eram para ser 4,5, a gente adiantou meio ano. Como você fez com a Anitta pequena para estudar para a faculdade? Na época do colégio, no terceirão ainda, eu levava a Anitta para casa da minha mãe, porque eu não morava com ela, eu morava com meus sogros e meu marido na época. É outro marido. Então eu levava ela pra casa da minha mãe, ela ficava com ela e eu estudava na escola, depois buscava ela, isso de ônibus, com a Anitta no colo, enfim, era um perrengue. Depois, na época da faculdade, a Anitta foi pra creche. Como eu estudava, dava monitoria no início, depois eu fiz estágio, ela acabava ficando na creche praticamente o dia todo. Eu levava ela pra creche de manhã, ia pra faculdade e ali o meu dia todo tomava conta. Perguntaram se antes de ser concursada, se eu já trabalhei com algo. Então, eu trabalhei na época da faculdade. Primeiro eu dei monitoria de contabilidade. Como eu tinha notas boas, eu era meio nerdzinha, eu consegui dar monitoria. E depois eu fiz estágio no serviço público. Então, eu já trabalhava, digamos ali, no meio público. Também perguntaram se eu fosse escolher por amor, né, qual curso eu teria escolhido. Na época de prestar o vestibular, ali, a primeira vez que eu escolhi contábeis, a dúvida era entre arquitetura e contábeis. Mas como eu achei que contábeis eu teria emprego mais fácil, mais garantido, eu acabei indo para isso. Sonho em fazer outras formações, outros cursos. Hoje em dia eu gosto muito de estudar moda. Eu tenho vontade, talvez, de fazer faculdade de moda ou simplesmente, talvez, algum curso menor. Eu não tenho tanta necessidade de fazer uma faculdade, mas talvez algum curso, fazer alguns cursos de modelagem, não sei ainda exatamente o que eu quero. A Anitta gosta muito dessa área. Talvez, se ela começar a estudar, eu pego o material dela e começo a estudar também. É uma área que eu me interesso bastante. Gosto também da área de arquitetura, mas a princípio não pretendo seguir nada em relação a isso. Mesmo moda, né? Não sei se eu pretendo trabalhar com moda. Eu gosto simplesmente de estudar. A ideia é trabalhar na internet mesmo. Talvez usar essas duas coisas juntas. Nos conta sua opinião sobre a importância dos estudos. Acho que não tem nem muito o que falar disso, né? Principalmente para quem não tem nada, né? Para quem veio de família que não tem dinheiro, não é herdeiro. É a chance de conseguir alguma coisa na vida, digamos assim. Porque se você simplesmente só trabalhar loucamente para alguém e não estudar o mínimo, não tentar ir atrás de alguma coisa nova, vai ser muito difícil sair do lugar e quebrar o ciclo. Sobre concursos. Durante a faculdade, você já estudava para concursos ou realmente deixou para estudar apenas depois? Eu já falei várias vezes que eu estudei 9 meses para concurso e aí algumas pessoas perguntam, mas estudou antes, estudou depois? Durante a faculdade eu não estudei para concurso porque como eu fazia faculdade, adiantava a matéria, fazia estágio, tinha uma filha pequena para criar, era impossível estudar para concurso na época. Não tinha tempo, eu praticamente nem dormia. Então eu estudava as matérias da faculdade mesmo, mas que me ajudaram muito a estudar curso depois.
porque a parte de contabilidade eu fiquei muito boa na época, então na hora de estudar isso para concurso, essa parte eu praticamente não precisava, eu só revisava. Eu estudava outras matérias. Acabando a faculdade, terminando a faculdade, que foi ali em 2013, agosto de 2013, aí sim eu comecei a estudar para concurso. Perguntaram como foi a preparação, que métodos utilizou, como eram as revisões, se estudei pré-edital. Eu gostava de estudar muito com cursos em PDF. Eu via algumas também aulas em vídeo, né? Mas geralmente eu não absorvia tanto com a videoaula. Era mais quando eu estava cansada de ler, eu ficava assistindo meio que para descansar. Utilizei alguns livros também, como Direito Administrativo Descomplicado, Direito Constitucional Descomplicado, Direito Tributário Esquematizado. Também me ajudaram bastante, mas eu basicamente estudava a parte teórica primeiro e depois fazia muitos exercícios. Eu gostava de escrever os resumos escritos, no caso, né? Mas eram mais, assim, coisas que eu precisava decorar ou que eu não conseguia pegar muito bem, então eu escrevia, às vezes colava na parede e ficava olhando toda hora. Eu revisava até na hora da prova, antes de entrar na sala, eu dava uma olhada, assim, como se fosse uma memória fotográfica. Tem videozinho aqui no canal que eu dou essas dicas, assim, principais, que foi basicamente isso. Não tem muito segredo, né? O segredo é sentar a bunda na cadeira e estudar. Quais motivos fez estudar para concurso? O principal motivo era trabalhar menos horas, no caso, né? Eu queria um cargo que eu não precisasse ficar o dia inteiro fora, de preferência, e que eu pudesse ficar mais tempo com a minha filha, dar oportunidades para ela, ter um salário ok, ter estabilidade. Então era tudo pensando em deixar a vida da minha filha um pouco mais tranquila, digamos assim. Acredita que hoje é possível passar nessa área sem cursos preparatórios? Não sentes que esses cursos atuais têm muita encheção de linguiça? E se não concorda, qual outro benefício? Além de ser um meio de organização que eles trazem. Começaria hoje do zero, com acesso à internet e sem cursinhos, por exemplo? Eu acho que eu faria a mesma coisa, pegaria algum curso base, sim. Porque se tu não tem um curso te guiando, é muito difícil, acaba ficando perdida, acaba perdendo muito tempo procurando material. Pega um curso base e, claro, pesquisa, né, quais livros podem ajudar. Em determinadas matérias, um livro é bom, principalmente nas de direito, além de decorar a lei seca. E claro, os sites de questões também ajudam muito. Para mim, sempre contam muito fazer muita questão, resolver muito exercício. Qual conselho daria para quem está começando no mundo dos concursos agora? Qual a melhor área de concurso? A área é muito difícil dizer, porque vai depender da formação da pessoa, vai depender daquilo que ela tem afinidade. Deu treta que eu falei que eu não trabalho por amor, mas é verdade, só que eu não trabalho por amor, mas eu trabalho no que eu sou boa. Então, assim, depende muito do que a pessoa é boa, né? Então, realmente, a área vai depender da afinidade da pessoa, da formação da pessoa, o que ela pretende, se ela pretende sair da cidade dela, se ela pretende ficar no interior. São muitas variáveis, então é impossível dizer qual seria a melhor área. E a dica seria isso, tentar pegar algum cursinho para te guiar, pelo menos minimamente no início, e aí ir buscando outros materiais complementares que possam ajudar. Como seguir na esperança de ser aprovada dentro das vagas depois de tantos cadastros de reserva e autossabotagens durante a preparação? Eu acho que a maior questão é ter um foco mesmo, ver qual que é o objetivo principal e ir para cima daquilo e não pode pensar muito, digamos assim. Coloca aquilo como meta e vai estudando. Eu sempre fui muito objetiva, então se aquela é a minha meta, eu vou estudar para aquilo e deu. Claro, óbvio que eu chorava, né? Eu ficava desesperada, não vou passar, mas era assim, eu chorava 10 minutos e voltava a estudar, porque não tinha outra escolha. Segue desenvolver uma mentalidade de aprovada, no teu vídeo fala que estudou por 9 meses. Já se imaginava no cargo? Como ficava o teu emocional com a proximidade da prova? Sim, eu sempre me imaginava aprovada, inclusive nesse concurso que foi... Barulho de moto. Sim, eu já me imaginava aprovada, inclusive nesse concurso que era o que eu mais queria, porque eram 6 horas na cidade que eu amo, com um salário ok. Eram 10 vagas disponíveis, então eu falava que tinham apenas 9, porque uma já era minha. E era verdade, eu realmente pensava assim. Inclusive, no dia da prova eu fui bem confiante e eu saí da prova achando que tinha ido bem. Foram 2 dias de prova. Eu saí já do primeiro dia pensando, acho que fiz uma boa prova. Então, no segundo dia, eu já fui confiante novamente. Mas a maioria eu ia confiante, mesmo quando eu não sabia muito, não. Esse eu tinha certeza que eu sabia, mas mesmo os outros eu ia assim com um pensamento meio positivo, vai dar certo. Como foi a prova do concurso? Não dá pra dizer que eu achei que foi difícil, porque foi muita coisa do que eu estudei, né? Tanto eu quanto o Rafa, ele também teve a mesma sensação de que quando saiu da prova, acho que deu certo, assim, né? Então, a gente não se conhecia na época, a gente se conheceu com o concurso, digamos assim, né? Depois que saiu da prova, na época a gente fazia parte de um fórum de concurseiros que o pessoal trocava ideias, colocava nota. Então a gente acabou se conhecendo por ali, nos falamos no Facebook, né? Começamos a botar nota com o pessoal em geral.
Foi ali que a gente se conheceu. No fim, ele acabou ficando em primeiro lugar, eu fiquei em sexto, dentro das 10 vagas. Aí perguntas sobre trabalho. Por que escolheu ser auditor fiscal? O que você gosta e que não gosta na sua profissão? Eu escolhi ser auditor fiscal porque eu não gosto de contabilidade. Eu acho muito chato trabalhar como contador. É sempre a mesma coisa todo mês. Eu trabalhei como contadora 6 meses antes de ser auditora, porque eu não fui chamada logo em seguida no concurso. Eu fui chamada em outro primeiro. Então, assumi esse outro cargo de contadora e eu trabalhava 8 horas diárias nesse caso. Eu achava bem chato. No início eu achei ok, porque tinha muita coisa atrasada que eu precisei colocar em dia, então eu trabalhei bastante. Mas depois foi caindo muito na mesmice, eu achei que encheu o saco. Apesar de que o ambiente era muito bom, a sala que eu trabalhava era enorme, o lugar era muito bonito, as pessoas eram legais, mas o trabalho em si acabou ficando muito chato. E eu já imaginava que seria assim, então por isso eu estudei para ser auditor, porque pelo menos tem um pouco de emoção a mais. Estudei auditor pelo salário, primeiramente, claro, e também pela carga horária, que eu queria trabalhar 6 horas diárias. Mas eu achava um serviço menos chato do que ser contadora. O que faz um auditor fiscal? É difícil passar para ser auditor fiscal? Eu vou responder essa pergunta com um exemplo. Vamos supor que o Rafa abra uma escola. Ele é dono de uma escola, né? Uma escola normal, regular. Ele presta serviços, no caso, né? Vai ter os alunos lá que vão pagar a mensalidade da escola. Ele é o dono da escola. E essa escola vai ter que pagar tributos. Então, digamos assim, ela vai ganhar dinheiro ali de quem ela prestou serviço. Os clientes dela vão pagar um valor X, e desse valor X ela tem que pagar tributos. Um dos tributos, no caso, que ela tem que pagar, que é um imposto, é o imposto sobre serviços. Toda vez que ela fatura, né, que ela ganha ali dinheiro dos clientes, ela vai ter que pagar imposto sobre serviços. Ela também tem algumas obrigações, como, por exemplo, emitir nota fiscal para aqueles clientes. Então, o auditor, ele vai fiscalizar se essa empresa está pagando o tributo corretamente, se ela está fazendo essas obrigações corretamente, emitindo a nota fiscal. Claro que tem várias outras coisas, mas de uma forma bem simplista, seria essa análise se a empresa está fazendo as coisas corretamente, como ela deveria, se está pagando tudo corretamente. Quanto a ser difícil passar no concurso, sempre foi difícil, digamos assim. A concorrência sempre foi muito grande, porque é um cargo bem visado. Pessoas de várias áreas acabam virando fiscal. Eu tenho um colega que é formado em arquitetura, acabou fazendo administração e virou auditor. É muita concorrência, com certeza, mas poucos estudam de verdade. Então, assim, se realmente a pessoa quer, é possível. Na tua formação, não só acadêmica, mas de ser humano, teve algum incentivo à criatividade, arte, etc.? O que dá a impressão nos teus vídeos é que tu foi forçada a entrar no meio burocrático, mas tem uma alma de pessoa que cria. Eu fui forçada por mim mesma a entrar no meio burocrático simplesmente porque eu queria ganhar dinheiro. Mas sim, eu tenho meu lado criativo, sou uma pisciana sonhadora. Eu gosto bastante de ver filmes, de ouvir músicas, de dançar, eu desenhava quando eu era criança. Não que eu era excelente, mas eu gostava de desenhar. Eu gostava de fazer coisas pra Barbie da Anitta, eu fazia comidinhas, fazia coisinhas, objetos, né, bercinho, cama, enfim. Eu sempre gostei muito de explorar um certo lado de criatividade e acaba que na internet eu consigo fazer um pouco isso. Você trabalha com comunicação digital? Nunca trabalhei com nada relacionado a isso, simplesmente entrei na internet bem vida louca e vamos ver o que dá. Com quantos anos começou a narrar os vídeos? Eu sempre gostei de fazer stories, postar fotos, enfim, compartilhar coisas com os amigos no Instagram, sempre fiz isso. Mas era simplesmente para amigos e conhecidos. Em 2022, eu fiz um vídeo da minha filha ensinando ela a andar de ônibus. E eu postei no TikTok porque eu pensei que isso é muito cara de TikTok e eu acho que vai dar certo. Eu não tinha grandes pretensões, mas eu queria em algum momento fazer alguma coisa em rede social. Eu sempre observei muito quem fazia. Fiz um curso da Valesca Bruzzi, de 100 passos. Eu gostava de estudar essa área, mas eu nunca meti a cara de verdade. Em 2022 que eu viralizei esse vídeo da minha filha, que acabou batendo mais de 1 milhão de visualizações, e em um mês eu ganhei 10 mil seguidores no TikTok. Então foi muito legal e isso me fez querer postar um pouco mais. Na época, o TikTok não monetizava, não tinha monetização por visualização. Mas eu pensei, em algum momento pode vir. Então eu continuei postando, mesmo que poucas coisas, mas para manter a minha rede ativa e continuar ganhando seguidores. Em dezembro de 2022, começou a monetização do TikTok. Um dos requisitos era ter 10 mil seguidores, outro requisito era ter mais de 100 mil visualizações em um mês. E eu já tinha esses requisitos porque estava já ativa na rede. Então eu pensei, agora é a hora de monetizar.
A minha filha tinha um osso a mais no pé, fez uma cirurgia porque isso atrapalhava ela na patinação e eu fiz um vídeo sobre isso, contando a história dela. Eu sabia que esse vídeo ia muito bem, mas não imaginava que ia tão bem, então deu milhões de visualizações e eu fui ganhando muitos seguidores a partir daí. Só com esse vídeo eu ganhei mais de $1000 no TikTok. Eu sabia que não seria tão fácil assim com outros, porque esse vídeo foi uma exceção, foi algo que cresceu muito, mas mesmo assim me empolguei para continuar postando. Obrigada. Tô igual a Glinda do Wicked aqui. Na sua realidade, acha que compensa mais o seu trabalho como auditor ou o seu trabalho na internet? Mesmo que ainda não tenha chegado ao ápice, considerando o momento que estará satisfeita com o retorno dele. Você acha que o trabalho como auditora contribuiu muito para a construção do seu padrão de vida ou não influenciou muito? Várias perguntas numa só. Quanto ao padrão de vida, óbvio que influenciou, porque eu vim do nada, digamos assim. Eu não cheguei a passar fome, eu não era pobre nesse nível, mas eu nunca tive muitas coisas, eu não tinha o que eu queria. E eu tinha uma filha para sustentar. Então, óbvio que ser auditora me ajudou a ter muita coisa, a ter uma vida confortável. A conseguir viajar, poder pagar uma escola para minha filha, poder pagar os hobbies que ela gosta, os hobbies que eu gosto. Quanto ao que compensa mais, é muito relativo. Eu acho que para quem não tem nada, conseguir algo mais estável e mais certeiro é bem importante. Para mim foi, e eu não me arrependo de ter feito assim. Agora que a minha vida está estabilizada, digamos assim, eu consigo fazer coisas extras, eu consigo fazer isso na internet. Mas é muito complicado depender só da internet. Ainda tem uma longa caminhada, digamos assim, para que um dia eu possa talvez trocar se eu quiser. Mas para quem também não quer ir para o meio burocrático de jeito nenhum, se jogar na internet é uma boa opção. É possível ganhar dinheiro com isso. Se você alcançar um nível de fama no YouTube e Instagram que consiga disponibilizar os mesmos padrões de vida, largaria o seu emprego? Depende, é difícil dizer, porque apesar de eu não amar o meu trabalho, como eu falei, eu também não odeio assim totalmente. Não é uma coisa que, nossa, isso é muito horrível. Eu sou boa nisso. Então, teria que valer muito a pena mesmo, eu teria que estar muito bem na internet pra dizer, não, agora chega esse outro e ficar só com uma coisa. Porque a internet também não é mil maravilhas, tem muitos altos e baixos, o valor varia bastante, ainda não consigo tirar um valor assim que me deixe satisfeita. E tem muita gente má na internet, então a cabeça tem que estar boa. Não é todo dia que a gente tá bem pra gravar vídeo, pra trabalhar, não é todo dia que a gente tá inspirado. Então não é tão simples quanto parece. Tem como viver de internet hoje em dia construindo uma comunidade que te assiste através de vídeos curtos? Ou é mais como uma receita passiva? A pessoa precisa de algo mais estável, como um diploma para alavancar na vida. O que tem de experiência nas duas áreas? Depende muito. Porque as duas áreas são difíceis. Na verdade, são escolhas. Na internet você também tem que estar lá todo dia, tem que estar alimentando, tem que estimular a criatividade, tem que fazer muita coisa para fazer dar certo. Não é tão simples, não é só postar e esperar que vá acontecer. Tem que estudar. Então são estudos diferentes. Um pouco mais burocrático, um pouco mais criativo, eu diria. Entrando um pouco na área da vida, como lidou com a questão de trabalhar com algo que não ama, ser bem remunerado? Como lidar com um emprego que não gosta tanto? Ganhando bem, acho que é uma boa maneira de lidar com um emprego que não gosta tanto. Prefiro fazer algo que eu não ame, mas que eu sou boa, que não seja uma coisa horrível e que eu ganhe bem, do que fazer algo que eu ame e ganhar super mal, porque daí eu vou começar a odiar o que eu amo, porque eu vou ficar indignada, obviamente. A gente precisa de dinheiro para viver. Agora é o avião passando, antes era a moto. Era isso, gente. Espero que tenham gostado. Acho que eu respondi a maioria das perguntas, ou todas, não sei. Mas se tiverem mais dúvidas, mandem nos comentários. Sei que vocês gostam da fofoca, então pode mandar aí que eu tiro a curiosidade da maior parte das coisas, né? Beijinhos! Ai, perdoem minha voz, tá bem grossa, eu tô bem rouca. Eu não tomei bomba, eu juro. Dá pra ver, né? É que eu tô bem rouca, eu não tô muito legal. Fiquei uns 3 dias sem conseguir falar muito bem, agora que eu recuperei um pouco, então eu gravei logo o vídeo pra não ficar demorando muito, que a galera fica cobrando, né? Vocês são impacientes.